slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Este tópico poderia se desviar muito do assunto e sair do controle, então há alguns limitadores bastante específicos em vigor para este vídeo. Vamos falar apenas sobre artilharia naval e os tipos de disparo e projétil mais comuns usados nos últimos 100 anos da era do Grande Canhão. Entre 1850 e 1950, não abordaremos detalhadamente tópicos como carregamento, propelente, bandas de condução ou similares, exceto quando forem diretamente pertinentes ao tema em discussão. Geralmente, há duas linhas principais de desenvolvimento: munição projetada principalmente para explodir coisas e munição projetada principalmente para penetrar profundamente no navio inimigo e então, possivelmente, explodir coisas. Então, vamos cobrir principalmente o último, o que hoje em dia pode ser chamado de munição perfurante de blindagem, e mencionar o outro quando isso se tornar relevante, pois, para ser perfeitamente honesto, o conceito de encher um projétil com uma grande quantidade de explosivo e enviá-lo ao seu inimigo é relativamente simples comparado à dinâmica da perfuração de blindagem. O desenvolvimento do projétil perfurante de blindagem acompanha de perto os avanços na blindagem de navios, para a qual já existe um vídeo. Essa sinergia é bem clara. Se uma certa munição é ruim para a sobrevivência contínua do seu navio, você tenta inventar uma maneira de se proteger dela e então o outro cara sai para refinar a munição existente ou inventar um novo tipo que pode superar sua proteção melhorada e assim por diante até praticamente os dias atuais. Tudo isso começa com o final da Era das Velas, onde a boa e velha bola de canhão de ferro tinha sido a escolha principal de tiro antinavio por centenas de anos. Era uma esfera de ferro básica com um diâmetro ligeiramente menor que o do próprio canhão para permitir variações de fabricação. Isso poderia ser disparado contra o casco de madeira do inimigo a uma distância de até 3 milhas, mas mais realisticamente a centenas superiores de jardas, na maioria até eu tenho a boca do meu canhão pressionada contra o casco do seu navio nas distâncias mais próximas. Essa diferença entre o alcance técnico e a capacidade de realmente acertar algo persistiria praticamente durante toda a era da artilharia, com os dois se alinhando vagamente apenas por volta do início da Primeira Guerra Mundial, mas isso tem mais a ver com o controle de fogo, novamente abordado em um vídeo separado. Nas distâncias mais longas que esses projéteis poderiam atingir, realisticamente, as defesas de um casco de madeira espesso ou um casco feito de madeira especialmente resistente, como o carvalho, com carvalho vivo ou branco, sendo especialmente bom nisso, bem como o ângulo do tiro poderia fazer um tiro ricochetear ou simplesmente se alojar na lateral de um navio, mas em distâncias mais próximas, até mesmo os cascos mais espessos, encontrados em navios de primeira linha, seriam vulneráveis a todos, exceto os tiros de canhão mais pequenos e fracos. No entanto, levaria bastante tempo para forçar um navio inimigo à submissão, simplesmente fazendo buracos nele, sem falar em realmente fazê-lo afundar. O principal efeito da bola de canhão era matar a tripulação e desmontar as armas, forçando a rendição. Navios podiam ser afundados diretamente por tiros de canhão, e as bolas de ferro quentes podiam incendiar algo ou até mesmo atingir os depósitos do navio, causando uma explosão que destruía a embarcação. Mas esses eram casos muito raros, cujas ocorrências quase sempre eram escritas extensivamente e podem às vezes parecer ser um pouco mais comuns do que realmente eram, simplesmente por causa do grande número de combates navio a navio que ocorreram na Era das Velas, bem como o número de tiros disparados em todos esses confrontos, já que, se você jogar dados suficientes, eventualmente obterá suficientes 20 naturais, afinal. Mas por volta de 1850, enquanto o tiro sólido ainda era útil, havia vários competidores no negócio de destruição de navios. O tiro vermelho quente era o mais simples desses em teoria, mas muito difícil de executar com segurança na prática. Isso exigia o aquecimento do tiro de ferro, que aconteceria até certo ponto de qualquer maneira quando o projétil fosse disparado, mas há um ponto em que o ferro assumiria um brilho vermelho chocante.
seria preciso ter extremo cuidado e uma técnica de carregamento um pouco diferente para evitar que o calor da bola acionasse a carga da arma enquanto o processo de carregamento estava em andamento. O problema era que aquecer uma bola de ferro dessa forma exigia uma chama muito intensa ou o uso da cozinha do navio. Obviamente, em um navio de madeira, uma chama intensa era perigosa e indesejada, especialmente em uma área aberta como um convés de armas, sujeito ao fogo inimigo, que poderia explodir o forno de maneira contraproducente por todo o navio. Ter o forno ou fornos em outro lugar do navio, como usar a cozinha do navio posicionada abaixo da linha d'água, seria mais seguro nesse aspecto, mas então significaria que você teria dezenas de pessoas correndo por todo o navio, carregando bolas de ferro vermelhas quentes, o que apresenta todos os novos riscos de segurança, além de correr o risco muito real de que, até o momento em que a munição realmente chegasse à arma, ela teria esfriado substancialmente de qualquer maneira, tornando todo o exercício muito menos útil. Como resultado, o tiro vermelho quente era em grande parte restrito ao uso em fortificações costeiras, onde, sendo feitas de pedra, terra ou tijolo, ter fogos próximos às armas não era tanto um perigo, embora houvesse alguns casos notáveis onde navios carregando equipamento ou equipamento improvisado, geralmente usando o fogão da cozinha para preparar o tiro vermelho quente, obtiveram alguns sucessos bastante espetaculares. A próxima foi a granada de Martin. Isso começou a ser usado no final dos anos 1850 e avançou a ideia do tiro vermelho quente. Ele usava uma granada oca preenchida com ferro fundido de um forno ainda mais energético. O objetivo era que, após pousar no convés ou penetrar no navio inimigo, a granada se despedaçaria, espalhando o ferro fundido por tudo que estivesse por perto e pudesse queimar. Madeira, tinta, corda, alcatrão, pessoas, pólvora, etc. A imensa energia no metal fundido tornaria o combate ao fogo quase impossível, pois a área afetada seria muito maior que a de um tiro superaquecido e a enorme energia envolvida significaria que, mesmo jogando água, só abafaria as chamas temporariamente até que o calor latente evaporasse a água e reiniciasse o fogo. Já que a maioria do combate a incêndios nesse período ainda era domínio do balde puxado à mão, ao contrário dos esforços organizados de bomba e mangueira. Por último, claro, estava a granada explosiva, que eventualmente seria desenvolvida em várias formas como o principal tipo de munição, mas nesse período, com cascos de madeira ainda capazes de serem penetrados tanto por tiros quanto por granadas, estava na disputa como antinavio básico. Munição. No meio do século XIX, a granada havia se desenvolvido para parecer superficialmente como uma bola de canhão normal, mas continha uma carga de pólvora e um fusível que era aceso pela queima da pólvora que era usada na carga propulsora da arma. O projétil então voaria para dentro de um navio inimigo, onde o fusível se extinguiria e a granada explodiria, somando efeitos de explosão, estilhaços, calor e impacto cinético ao dano. Tinha alguns problemas. Granadas com mais explosivo e paredes mais finas tendiam a se despedaçar no impacto, com o pó dentro então queimando relativamente inofensivamente do lado de fora, e como os tiros no casco muitas vezes entravam em contato com o mar, ou pelo menos com as ondas e spray em seu caminho, a granada também poderia encontrar o fusível apagado em pleno voo por esse contato, supondo que também não fosse apagado pelo choque do disparo, má alinhamento ou com o fluxo de ar, o choque do impacto, ou algum tripulante empreendedor correndo com um balde de água, ou apenas jogando a granada ao mar se o fusível ainda tivesse alguns segundos para queimar e alguém estivesse se sentindo especialmente heróico. Então não era inteiramente uma arma perfeita. A Era dos Encouraçados começou, com os 4 tipos de projéteis ainda em uso comum: tiro aquecido, tiro normal, granada de Martin e granada explosiva. Porém, com navios revestidos de armadura de ferro surgiu um problema. Uma armadura espessa o suficiente estilhaçava as granadas e desviava ou parava as bolas de ferro, quentes ou frias. Havia algumas possíveis soluções para o problema. Pouco antes da estreia do encouraçado, o canhão rifado surgiu, permitindo tiros alongados. Isso se assemelhava a uma bala gigantesca muito básica e, portanto, o tiro poderia ser feito mais massivo através do comprimento sem aumentar o diâmetro do canhão e assim poderia carregar mais energia para o alvo, exercendo essa energia sobre uma área menor em relação à sua massa, comparado a um tiro esférico, e assim tendo melhor penetração.
Isso foi auxiliado por avanços em propelente e metalurgia. Pólvoras aprimoradas aumentaram a velocidade dos tiros e a metalurgia avançada possibilitou o uso de aço em vez de ferro na fabricação de projéteis básicos. Esse tiro mais duro tinha mais probabilidade de fazer o ferro da armadura de um navio deformar primeiro, já que era mais duro, ao contrário do tiro de ferro que poderia ser mais macio que o ferro usado no próprio navio, especialmente porque acabara de ser aquecido e isso, por sua vez, melhorou a penetração da armadura. Mas a produção de aço nos anos de 1860 ainda era uma tecnologia muito nova em escala industrial, com o processo Bessemer, que era necessário para produzir aço em quantidades e consistência que eram necessárias para a artilharia naval, ainda resolvendo vários problemas, e em qualquer caso o aço muito mais duro poderia estilhaçar como vidro ao impacto, dependendo da natureza exata do tiro de aço e da armadura de ferro envolvida e da temperatura relativa de ambos. Porque lembre-se que o comportamento de muito ferro neste ponto era ditado pela temperatura do mar em que estava. Você poderia simplesmente fazer uma arma absolutamente massiva e atingir seu inimigo com força suficiente para mais ou menos simplesmente afundar a parte relevante do navio e abrir caminho, ao invés de algo tão elegante quanto realmente perfurar um buraco limpo no inimigo. As armas Dahlgren se mostraram especialmente eficazes nisso. Embora um casco bem construído e reforçado com placa espessa o suficiente pudesse resistir melhor a esse ataque massivo do que a um pequeno projétil de alta velocidade com aproximadamente a mesma energia total. Na segunda metade dos anos de 1860, uma nova solução se apresentou na forma do tiro Palliser, que foi desenvolvido, de forma um tanto irônica, pelo Major Palliser. Utilizava ferro fundido para o tiro, mas com resfriamento diferencial para obter um resultado com os mesmos princípios básicos usados décadas depois na produção de placas de armadura de aço Harvey e Krupp. Quando o tiro estava sendo moldado, a ponta do molde estava voltada para baixo e, portanto, era preenchida primeiro. Esta parte do molde era feita de metal e resfriada com água fria, enquanto o corpo do molde do tiro era formado por areia e não era resfriado. O nariz do tiro esfriou muito rapidamente e o resto do corpo esfriou muito mais lentamente, e isso levou à formação de um nariz muito duro e um corpo mais macio. O nariz mais duro era eficaz para perfurar e atravessar a armadura, enquanto o corpo mais macio permitia a absorção da energia envolvida no impacto da colisão sem que o projétil simplesmente se despedaçasse, como costumava acontecer com os primeiros tiros de aço, mantendo o tiro em uma única peça e assim permitindo que a penetração continuasse. E para mais detalhes de exatamente como esse processo funciona, veja o vídeo sobre a armadura. Agora, provavelmente é melhor explicar neste ponto por que a dureza relativa dos materiais usados em um projétil e em uma armadura importa tanto. Então esta é a sessão de Física parte 1 de 3. Tudo tem a ver em sua essência com a pressão, que é claro, é a força exercida sobre uma determinada área. Qualquer material dado de um determinado comprimento ou área pode ser destruído, rasgado, arrancado, deslocado, quebrado ou qualquer outro apelativo apropriado ao exercer uma determinada quantidade de força sobre ele, resultando assim em uma determinada quantidade de pressão. No entanto, se essa força for espalhada de maneira muito ampla ou ao longo de tempo suficiente, a quantidade de energia que é exercida simplesmente deformará o material até certo ponto sem quebrá-lo. Por outro lado, garantir que o impacto ocorra em um curto período de tempo ou em uma pequena área, ou idealmente ambos, significa que a pressão exercida é maior e o material tem mais probabilidade de quebrar, e isso pode ser simplesmente ilustrado pelo menos em termos do elemento de área de superfície, ao soltar uma bola de ténis em uma folha de papelão. O papelão se deforma um pouco, mas a bola simplesmente quica. Mas se você colocar uma agulha na bola, agora essa mesma força, ok, talvez ligeiramente aumentada devido ao peso da agulha, mas isso não é realmente uma quantidade apreciável, agora vai perfurar diretamente o papelão. A dureza e, de fato, a rigidez do material entram em jogo neste ponto. Supondo que você tenha concentrado força suficiente em uma área pequena o suficiente para teoricamente penetrar no material-alvo. Se o material que você está tentando penetrar é mais duro que o projétil que está chegando, porque a concentração de força age em ambos os objetos, é provável que seja o projétil que começará a se deformar primeiro.
Isso, por sua vez, fará com que o projétil se espalhe, aumentando a área alvo e, assim, diminuindo a pressão e causando uma falha na penetração. Por outro lado, se o projétil for mais duro que o alvo, é provável que o alvo se deforme primeiro, o que é o que você quer, pois significa que parte do material do alvo está sendo movido para fora do caminho, parte está sendo empurrada para trás e parte pode até rasgar. Tudo isso soma a penetração que você deseja, seja até que a energia cinética do projétil seja completamente absorvida, ponto em que o tiro para seu progresso para frente, ou o alvo fica sem material ao longo da linha de avanço e assim o projétil pode continuar em seu caminho alegre. Existem várias ressalvas adicionais relacionadas a atrito, densidade e outros fatores, mas isso é suficiente como uma introdução básica ao conceito. A grande ressalva é que seu projétil pode ser muito duro ou frágil, já que lembre-se que dissemos que a força atua em ambas as direções. Se o projétil for tão duro que não se deforma muito, se é que se deforma, então a força que é exercida sobre ele, em vez de deformá-lo levemente, vai para quebrá-lo, estilhaçando-o, e então o projétil se torna praticamente inútil para qualquer um, pois a energia faz com que os fragmentos voem em todas as direções, em vez de funcionar como um único objeto seguindo em frente. É por isso que as conchas não são feitas de vidro, por exemplo. Obviamente, um projétil pode ser capaz de resistir a este impacto a uma certa velocidade, mas se a velocidade for aumentada ou o nível de energia for aumentado de outra forma, digamos usando um projétil maior que você dispara na mesma velocidade, então ele pode não sobreviver, pois o ponto em que ele cede pode ter sido ultrapassado e seu projétil, mesmo que seja mais duro que a armadura-alvo, vai se despedaçar. As limitações do material e a tendência das armas em explodir foram fatores que impulsionaram o desenvolvimento de armas de baixa velocidade maiores, como os Dahlgrens, em oposição a armas de tiro de alta velocidade como o 68 Pounder nos anos 1850 e 1860. Mas isso é física suficiente por agora, até chegarmos aos projéteis endurecidos de alta velocidade, quando precisaremos retomar o assunto para falar sobre efeitos de choque e perfuração de armadura. Havia uma subvariante do tiro Palliser, a granada Palliser, que teria um breve auge, pois essa granada era um pouco mais longa do que o tiro porque precisava conter um núcleo explosivo. A ideia era que o choque do impacto faria os explosivos contidos dentro dele detonarem, então não tinha seu próprio detonador separado, e então a explosão ou impulsionaria a ponta endurecida do tiro, ainda mais devido à força explosiva da granada, se a granada ainda estivesse em processo de penetração, ou faria a granada explodir como uma granada se a granada já estivesse quase ou totalmente através da armadura, no momento em que o acúmulo interno de pressão causasse a ruptura da granada. O tiro Palliser e variações sutis dele se tornariam o projétil padrão para perfurar armaduras por bastante tempo quando chegamos ao século XIX, mas, eventualmente, o advento das primeiras armaduras compostas e depois de aço puro diminuíram sua eficácia geral, já que a face de aço da armadura composta e a, bem, natureza inteiramente de aço de todas as armaduras de aço as tornavam potencialmente consideravelmente mais fortes do que o ferro fundido resfriado do tiro Palliser, e virou a equação geral na qual ele se baseava de cabeça para baixo. A granada Palliser era de pouca ajuda, pois detonaria enquanto a granada ainda estava tentando perfurar, colocando um fim tanto ao tiro quanto à granada Palliser como munição de linha de frente até o final dos anos 1880, realisticamente, com sua principal reivindicação à fama sendo a Batalha de Angamos, onde navios de guerra chilenos foram capazes de usar grandes tiros Palliser para superar o encouraçado peruano Huáscar, que até aquele ponto provou ser bastante resistente a quase qualquer outro tipo de projétil que as pessoas lançaram contra ele. Seu uso subsequente no bombardeio de Alexandria, ao lado da granada Palliser, foi um pouco menos impressionante. Servindo ao lado dessas granadas estava a chamada granada comum em desenvolvimento. Essencialmente era um cilindro de cabeça cônica semelhante ao palete de tiro ou granada, só que tinha paredes muito mais finas, um fusível montado bem na ponta e interior cheio de pólvora. Podemos pensar nisso como uma granada de autoexplosivo inicial, mas a pólvora na verdade não é um autoexplosivo, então, enquanto o efeito pretendido de uma grande explosão e fogo com propriedades mínimas de perfuração de armadura é praticamente o mesmo, não sendo necessário chamar isso de granada de autoexplosivo no momento. Nessa época também existia a granada comum dupla,
Essa versão mais longa foi projetada para carregar mais explosivos, mas sua maior massa os deixava um pouco mais lentos e seu comprimento os tornava um tanto instáveis. Portanto, a granada comum permaneceu a escolha padrão se você estava apenas atirando em alvos gerais e queria uma grande explosão. Enquanto o tiro Palliser e seus equivalentes persistiram em serviço com várias marinhas por um período de tempo surpreendentemente longo, sendo realmente removidos do serviço no final dos anos 1900, sua substituição como uma peça de munição de linha de frente, como era basicamente a mesma coisa, só que agora feita com aço forjado, com as pontas endurecidas por têmpera em líquidos frios. No entanto, havia um problema que se agravava rapidamente entre os novos explosivos: canos de armas mais longos e mecanismos de carregamento pela culatra, que aumentavam a velocidade com que os projéteis eram enviados ao inimigo. Não era o tamanho do projétil, mas sim o tamanho dos navios. Como mencionamos no início, o objetivo do tiro sólido na Era da Vela era principalmente centrado nos efeitos secundários de eliminar canhões e homens, seja diretamente ou através da geração de estilhaços. Em uma batalha de primeiras taxas contra um casco de madeira de 180 pés, onde quase qualquer lugar atingido provavelmente teria algo ou alguém importante por perto e você tem cerca de 50 chances por salva para acertar algo, essa era uma maneira relativamente decente de fazer as coisas. Mas no início dos anos de 1880, os navios eram 2 vezes mais longos e grandes, pois áreas do navio estariam relativamente vazias em termos de componentes taticamente importantes, como as tripulações de armas, as próprias armas e a maquinaria, e, com a bateria principal reduzida a menos de meia dúzia de armas, o número de coisas para acertar tinha diminuído bastante. Suas chances de acertar também caíram, pois disparar 4 grandes tiros sólidos em um alvo desses e então esperar que, mesmo supondo que você conseguiu acertar, eles encontrassem algo importante lá dentro. Estava se tornando cada vez mais improvável, sem mencionar que os tempos de recarga tinham aumentado muito, daí o desenvolvimento das menores baterias secundárias e terciárias usando conchas cheias de explosivos projetados para incendiar tudo. Mas essas são táticas resultantes da artilharia, não especificamente sobre os projéteis. Mas, para ser honesto, mesmo supondo que você perfurou a armadura, francamente, um buraco de 17 polegadas no lado de um navio de 340 pés de comprimento dificilmente seria fatal imediatamente, e embora o tiro estivesse um pouco quente devido ao disparo, mesmo um acerto em um depósito de munição poderia resultar em algum tripulante perplexo contornando cuidadosamente a coisa irritante agora presa no convés, algo capaz de causar um pouco mais de dano do que um pedaço inerte de metal era necessário. A penetração devia ser acompanhada por devastação, e para isso considerava-se a granada Palliser e dispositivos similares. Eles haviam sido descartados como armas antinavio contra alvos blindados, pois explodiam fora da armadura, mas ainda eram usados contra navios desprotegidos ou levemente protegidos e alguns alvos em terra. Com os novos avanços em explosivos que trouxeram algodão-pólvora, dinamite e o ácido pícrico favorito de todos para a mesa na forma de lidite e cordite, certamente havia algo que poderia ser feito para substituir e melhorar o efeito da antiga granada Palliser cheia de pólvora. Sir Andrew Noble, um designer de navios altamente qualificado, notou alguns dos problemas no final do século XIX. Ele afirmou que, ao atingir estruturas desarmadas, as granadas com pólvora normalmente só explodem quando já estão a uma curta distância dentro do navio. Mas, com algodão de jardim e lidite, a granada pode ser disparada com um fusível e detonador de tal maneira que irá explodir imediatamente após o impacto, ou pode ser organizada de forma a dar origem a um ligeiro atraso. Na primeira opção, um buraco muito grande será aberto na lateral do navio. Na segunda alternativa, a granada possivelmente explodirá por dentro, causando apenas um pequeno buraco no casco, mas os efeitos da explosão e os danos à tripulação seriam certamente graves devido à detonação ocorrer no interior da embarcação. Quando um ataque é feito contra uma armadura fina, granadas carregadas com pólvora são mais eficazes que granadas de alto explosivo, pois não atravessam a armadura para explodir por dentro. Duvido que granadas carregadas com qualquer explosivo consigam atravessar uma armadura espessa antes de explodir. Você pode ver por isso que os fusíveis pareciam ser a chave, pois podiam ser ajustados para atrasar o início da explosão,
mas muitos eram bastante hesitantes em usá-los, pois tinham um longo e infeliz histórico de ignição e causar explosões quando menos se desejava. Um relatório da época afirmou que, durante o bombardeio de Fort Fisher na Guerra Civil Americana, todos os canhões Parrott da frota da União explodiram em algum momento, devido à detonação prematura de granadas com fusível, com 45 mortos ou feridos por essas explosões, contra 11 mortos ou feridos pelo fogo confederado. Quando parecia que seus próprios fusíveis poderiam ser uma ameaça maior para você do que o inimigo, você pode entender por que as pessoas hesitavam em tentar adotar esse método. O avanço nesta área foi bastante lento e, em muitos casos, foi realmente liderado por países com marinhas menores, que, portanto, tinham ambições de suplantar a Marinha Real. Os franceses lideraram extensivamente no final do século XIX, a ponto de que nos anos de 1880 e 1890, muitos navios da Marinha Real carregavam tiros de aço francês importado para complementar seus tiros Palliser, ainda carregados, que neste ponto eram mais como uma forma ligeiramente militante de lastro contra um navio blindado moderno. O maior problema era a sensibilidade do fusível. Para sobreviver à passagem pela armadura, o fusível de qualquer projétil perfurante de armadura tinha que estar na base, e esses fusíveis de base teriam que detonar imediatamente após o contato ou serem esmagados até o esquecimento pelo processo de perfuração da placa. Mas tal fusível teria que ser ativado pela força do disparo do projétil, e então, estando ativo a partir desse ponto, ainda poderia detonar cedo, e esse problema era muito mais pronunciado com os novos projéteis Ledet, mais sensíveis. Os antigos projéteis de pólvora raramente explodiam precocemente, mas seu poder explosivo era tão insignificante comparado a outros explosivos que, por um tempo, não era considerado valioso tê-los. Este período também veria o advento do projétil pontiagudo comum. Isso simplesmente movia o fusível do projétil comum do nariz para a base. Como o projétil não era para uso em armaduras, problemas relacionados aos perfurantes de armaduras estavam ausentes. Porém, o leve atraso significava um pouco mais de efeito em alvos não blindados em comparação aos projéteis comuns, pois estariam parcial ou totalmente dentro do alvo ao explodir. Só realmente em 1903 que um projétil capaz de perfurar limpo a armadura mais recente e então detonar atrás dela com uma carga explosiva de forma confiável começou a entrar em serviço na Marinha Real. Mesmo nesta fase, ainda usava pólvora por segurança. Um ano depois, a guerra russo-japonesa estourou e seriam principalmente o tamanho puro das cargas explosivas nos projéteis da Marinha Japonesa, combinado com os incêndios que causaram, que destruíram a frota russa. De fato, na Batalha do Mar Amarelo, vários acertos com projéteis perfurantes de armadura preenchidos com Ledet ou falharam em detonar depois de passar limpo pela armadura e sair do outro lado do navio-alvo, ou então explodiram no impacto, o que parecia espetacular, mas na verdade não realizou muita coisa. Além disso, quase um quinto dos grandes canhões da Marinha Japonesa presentes foram destruídos por detonações prematuras. Bastante desapontados, os japoneses rapidamente trocaram os fusíveis de suas conchas restantes por alguns alemães que tinham disponíveis e trocaram pedaços de explosivo de alta potência pelo pólvora mais estável, e então eles apareceram em Tsushima com salvas muito mais devastadoras do que as conchas perfurantes de armaduras cheias de algodão-pólvora da 2ª Esquadra do Pacífico, que sofreu muitos dos mesmos problemas que os japoneses haviam experimentado na Batalha do Mar Amarelo, apesar de marcar inúmeros acertos. Essa combinação do lado japonês das últimas conchas e explosivos, rapidamente adaptados no meio de uma guerra, finalmente entregou o que a maioria das marinhas estava procurando, uma concha de grande canhão confiável, embora os incêndios causados pelas conchas japonesas tenham causado muito mais danos do que tiros que penetravam na armadura, e isso tendeu a reformular muitos oficiais navais por alguns anos a seguir. Como grandes partes de um navio não são protegidas por uma armadura substancial, parecia melhor usar a concha pontiaguda comum, com sua grande carga explosiva e penetração mínima, sobre o projétil perfurante de armadura, que era um pouco menos espetacular em seus efeitos, pelo menos a menos que atingisse algo realmente importante. A adoção do grande canhão, no entanto, não foi afetada por isso, pois, graças à lei do cubo quadrado, quanto maior o canhão, maior proporcionalmente poderia ser a carga explosiva transportada, e assim o desenvolvimento de todos os designs de grandes canhões continuaria sem interrupção. Ainda assim,
o fato de alguns dos maiores obstáculos para um projétil perfurante de armadura confiável terem sido superados encorajou muito o diretor de munições navais, um tal de John Jellicoe, que pressionou por mais trabalho a ser feito nesta área, já que ele queria ser capaz de acertar e afundar um inimigo com suas armas, não apenas desgastar gradualmente o inimigo usando danos cumulativos. Isso resultou no ano seguinte no desenvolvimento de um novo tipo de projétil perfurante de armadura, ou mais propriamente, perfurante de armadura com capa ou perfurante de armadura com capa. Isso combinou as mudanças japonesas de fusível com uma tampa de aço suave que ficava no topo do nariz do projétil, como um chapéu especialmente alegre. Isso ajudou o projétil a penetrar ao se achatar, como argila macia ou massa ao impacto, algo que daria uma ideia de quanta energia estava envolvida neste ponto, já que o aço suave agora começava a fluir como massinha de modelar. Isso significaria que o instante do choque de um nariz de aço endurecido encontrando a armadura de placa endurecida de um navio poderia ser gasto deformando a tampa de aço suave em vez de estilhaçar o nariz e depois o resto do projétil. Graças à física dos impactos de alta velocidade, a onda de choque sem a tampa na verdade tinha duas maneiras separadas de quebrar o projétil, obviamente imediatamente quando o projétil atingia, mas então novamente um instante depois, quando a onda de choque voltava, tendo refletido na parte traseira do projétil, a onda de choque então atingindo o nariz enfraquecido e possivelmente já rachado e causando sua explosão. Este efeito duplo de choque é uma das razões pelas quais, quando você vê filmagens em câmera lenta de balas atingindo placas de aço, elas geralmente parecem se abrir como uma flor, em vez de apenas se acumular em um disco. Agora, com uma tampa perfurante de blindagem, qualquer onda de choque acabava indo para o anel em expansão do que antes era a tampa e explodindo isso em vez disso, o que tem o efeito útil de adicionar um monte de estilhaços ao processo. Este golpe inicial da tampa também começaria a afundar ou rachar a própria placa de blindagem com alguma sorte, o que no próximo instante de tempo ajudaria muito o próprio projétil perfurante de blindagem a atravessar, especialmente quando se tratava de manter o projétil indo em uma linha reta se atingisse algo que não fosse um ângulo perfeito de 90 graus. Há a possibilidade de que, se a blindagem for suficientemente resistente e espessa, ou o projétil for fraco ou sensível, ele pode não começar a se deformar. Nesse caso, o resto do projétil apenas se acumularia atrás do nariz, sem ter para onde ir, resultando em uma explosão de baixa ordem bastante desorganizada. Do lado de fora da blindagem, havia também o pequeno problema de que, em qualquer ângulo substancial, cerca de 15 graus ou mais, a tampa macia simplesmente seria arrancada pelas forças diferenciais exercidas no impacto, e o projétil, então, simplesmente se desintegraria. A combinação desses dois fatores foi a principal causa de falha de muitos projéteis britânicos na Primeira Guerra Mundial, especialmente em Jutland. Porém, em 1906, esses projéteis funcionaram muito bem, principalmente devido às distâncias de combate esperadas na época, de cerca de 6 a 10 mil jardas, geralmente não envolvendo ângulos de queda muito acima de 15 graus e muitas vezes um pouco menos. Avanços no aço e fusíveis permitiram que, em 1909, durante os testes do novo canhão de 13 polegadas e meia, os projéteis com capa perfurante de armadura fossem preenchidos com explosivo de alta potência em vez de pólvora. A grande escolha para a Marinha Real era se usaria Liggett novamente ou trinitrotolueno, como se dizia que os alemães estavam pensando em fazer. O trinitrotolueno era visto como um explosivo marginalmente menos poderoso, apesar de ser significativamente mais estável, mas o fato de que precisava de um tipo diferente e mais avançado de fusível para operar com segurança, e os alemães, que haviam liderado nesse campo particular de tecnologia nos 1900, de repente se tornaram todos secretos no ano anterior, significava que o Lyddite seria usado, algo que voltaria a assombrar a Marinha Real quase tanto quanto o uso de propelente de cordite antes do fim da guerra iminente. Isso foi seguido em 1907 pelo desenvolvimento do carga perfurante comum ou projétil comum com ponta tampada. Isso basicamente pegou o projétil comum com fusível de base e colocou a tampa de perfuração de armadura nele, dando ao projétil algo da penetração de um projétil com tampa de perfuração de armadura, mas com quase a carga de explosão de um projétil comum, ou o que agora poderia ser chamado de projétil de alto explosivo. Esperava-se que isso permitisse a penetração em qualquer lugar, exceto no cinturão principal e nas torres de um navio, e, após a penetração, a carga enorme, centenas de libras de alto explosivo, rasgaria o inimigo rapidamente e violentamente.
Em 1910, testes com novas estimativas revisadas em alcances de batalha mais longos, envolvendo um ângulo de impacto maior, começaram a mostrar problemas com os novos projéteis perfurante de armadura com capa se desintegrando. Ainda baseado em terra, Jellicoe pediu que esse defeito de design fosse corrigido, e de fato, duas empresas, Hadfields e Firth, desenvolveram novas tampas perfurantes de armadura mais duras que resolveram a maioria desses problemas, mas quando esses novos projéteis foram testados, Jellicoe já havia sido transferido para um comando baseado no mar, e o projeto estagnou. Assim, pelo menos na Marinha Real, a resposta oficial ao problema com o projétil com tampa perfurante de armadura era tentar disparar projéteis comuns e carga perfurante comum contra um inimigo a longa distância, esperando destruir suas estruturas superiores, sistemas de controle de fogo e estruturas de comando, ao estilo Tsushima, e então usar o perfurante de armadura com capa quando a distância tivesse diminuído e o ângulo de queda reduzido. Essa política mudou novamente em 1914, voltando a usar apenas perfurante de armadura com capa contra grandes alvos blindados, o que mostra o quão rápido tudo estava se desenvolvendo no mundo dos projéteis navais entre 1900 e 1910. O começo da Primeira Guerra Mundial provocou várias mudanças, ao menos na Marinha Real. Foi tomada a decisão de começar a mudar para projéteis preenchidos com trinitrotolueno, mas a enorme demanda na frente ocidental por qualquer tipo de munição de artilharia deixou a Marinha com um certo atraso. Entretanto, evidências das batalhas de Heligoland Bight, das Ilhas Falkland e dos desembarques em Gallipoli revelaram falhas significativas nos projéteis britânicos. Os preenchimentos com pólvora, quando usados, fizeram relativamente pouco, e as granadas Luddite pareciam ou simplesmente passar direto pelos navios antes de detonar, ou apenas detonar parcialmente, o que indicava que as granadas começaram a se desintegrar ou os fusíveis estavam defeituosos, ou ambos. Assim, enquanto o almirante Sturdy conseguiu eliminar o esquadrão de Von Spee na Batalha das Ilhas Falkland, ele levou a melhor parte de 3 horas para derrubar os teimosos cruzadores blindados alemães. Isso, aliado ao manuseio inadequado de cordite, resultou nos efeitos globalmente decepcionantes da artilharia britânica em Jutland. Dos 5 principais elementos envolvidos na batalha, Grande Frota, 5º Esquadrão de Batalha, Frota de Cruzadores de Batalha, Frota de Alto Mar e 1º Grupo de Reconhecimento, os britânicos ocuparam os 2 primeiros lugares e a Frota de Cruzadores de Batalha o último quando se tratava de precisão de artilharia, mas o efeito dos projéteis foi muito reduzido do que era esperado. O tamanho dos projéteis e o número de acertos fizeram diferença, e os encontros de curto alcance foram bastante eficazes, como Invincible versus Lützow, embora isso tenha acontecido em ambas as direções, com meia dúzia ou mais de mortes de navios capitais roubadas da Marinha Real por projéteis mal funcionando em longas distâncias. Havia impulso para ressuscitar o antigo programa de Jellicoe de designs de projéteis revisados. Em muitos aspectos, isso foi principalmente uma recuperação em relação a algumas outras marinhas, como os alemães, que haviam feito avanços semelhantes na época em que Jellicoe havia solicitado na Marinha Real no início dos anos 1910. A política interna da Marinha Real não ajudou, pois o homem nomeado para investigar o problema inicialmente havia sido o inspetor-chefe de armamento naval, sendo improvável que desmontasse seu próprio trabalho anterior. Mas com Jellicoe promovido a primeiro Lorde do Mar, e pelo menos neste assunto com o apoio de Beatty, eles conseguiram pressionar fortemente para resolver o problema, eventualmente trabalhando para que o capitão de bandeira de Jellicoe, Dreher, fosse nomeado chefe de armamento naval, e o verdadeiro trabalho começou no desenvolvimento de um novo projétil que foi ajudado por alguns exemplos inertes fornecidos utilmente pela frota de alto mar em seu bombardeio de cidades britânicas, que mostraram alguns dos maiores avanços que os alemães haviam feito. Embora o desejo de começar a guerra de mudar para o preenchimento de trinitrotolueno ainda estivesse lá, as demandas da frente ocidental tornaram isso impossível, e então uma nova fórmula, Scheelite, foi criada, que era algo como uma casa de meio caminho. Junto com a adoção das novas tampas perfurantes de armadura que haviam sido desenvolvidas, mas não adotadas antes da guerra, a mudança tardia para a tampa perfurante de armadura de aço duro e um novo fusível baseado parcialmente em exemplos alemães recuperados estava completa. Em 1918, as novas granadas Green Boy, assim chamadas por sua nova pintura atraente, estavam prontas para a implantação na frota, bem a tempo do fim da guerra.
Apesar da frota de alto mar ter partido em uma missão final no fim de 1918 conforme ordenado, a grande frota que os esperaria usaria a Nova Granada. Agora que todas as principais marinhas estavam mais ou menos na mesma página, um pouco de discussão sobre as propriedades da capa de perfuração de armadura dura. Então isso é física 3 de 3 comparada com as capas mais macias. A capa dura não se deforma e distorce tanto, se é que deforma, o que por sua vez significa que, embora sujeitas ao mesmo efeito de choque quase explosivo, elas não tendem a se quebrar em ângulos mais extremos como as mais macias fazem. Isso aborda muitos dos problemas com as granadas AP de capa macia. Além disso, por serem tão duras ou mais duras que a face da armadura contra a qual estavam, a capa pode começar o trabalho de perfurar a placa de armadura antes que o próprio projétil entre em contato, efetivamente fazendo uma espécie de furo piloto para o projétil seguir e ajudando significativamente a manter seu curso, especialmente em ângulos maiores. Isso, claro, significa que qualquer penetração feita pela capa não precisa ser repetida pelo projétil, o que assim efetivamente afina a placa que o projétil tem que atravessar. Isso é proporcional à quantidade de capa perfurante de armadura existente. Portanto, esse tipo de projétil, como visto nos períodos entre guerras e na Segunda Guerra Mundial, tende a ter uma capa muito maior do que a maioria dos projéteis perfurantes de armadura com capa da Primeira Guerra Mundial e pré-Primeira Guerra Mundial. Avanços na espessura e forma das capas perfurantes de armadura continuaram acontecendo, levando a revisões nos projéteis a partir do final dos anos 1910, mas todos usam o mesmo básico e abordagem. Isso deixa 2 itens principais e um tipo de projétil para discutir. Primeiramente, os Estados Unidos da América descobriram que você poderia fazer a tampa inteira de aço extremamente duro para ainda mais quebra de armadura preventiva, contanto que seu projétil fosse forte o suficiente para sobreviver aos choques de impacto instantâneos. Felizmente para eles, a empresa Midvale estava desenvolvendo um projétil inquebrável, forte o suficiente para o trabalho, o que explica as excelentes características de perfuração de armadura dos projéteis dos Estados Unidos da América posteriormente. Permanece algo de uma pena, pelo menos na minha visão pessoal, que os Estados Unidos seguiram algo que eu considero ser o caminho errado com projéteis de encouraçados super pesados, já que um projétil de peso mais padrão, aliado ao poder do canhão Mark VII de calibre 16 polegadas e 50, teria proporcionado alguns valores de perfuração de armadura verdadeiramente hilários nas faixas de batalha mais práticas da Segunda Guerra Mundial. Em segundo lugar, várias marinhas investigaram, e no caso dos italianos tentaram implementar, uma chamada camada de decapagem para tentar lidar com as novas propriedades desses projéteis que chegavam. Isso funciona com o princípio de que a tampa só pode ser fixada frouxamente ao projétil, geralmente por solda, pois isso mantém a tampa no lugar durante o voo e o impacto. Mas ela se desprende facilmente do próprio projétil quando submetida a uma força extrema, permitindo assim que o projétil continue e garantindo que o estilhaçamento da tampa não se transmita ao próprio projétil se a armadura atingida for espessa o suficiente para exercer esse tipo de força. Contudo, a fragilidade desta junção significa que se o projétil atingir mesmo uma peça relativamente fina de armadura, a tampa será deslocada. Normalmente isso não é um problema, o projétil atravessa a tampa e explode dentro do navio, então quem se importa? Mas se você tiver uma placa de armadura fina montada à frente da placa de armadura principal, você pode, em teoria, fazer o projétil perder sua tampa antes de atingir a placa de armadura principal. Quando a tampa se desprende, apenas o projétil atinge e é muito mais provável que se estilhasse ao impactar com um pedaço de armadura, mesmo que moderadamente espesso. Em teoria, contanto que você esteja disposto a aceitar a redução do volume interno, isso permite economizar no peso total e proteger seu navio contra projéteis muito maiores do que você poderia com apenas uma placa sólida. O problema é que a espessura da placa de desacoplamento está relacionada ao tamanho do projétil por meio de várias fórmulas diferentes. O tipo necessário depende dos experimentos nacionais em análise. Então, uma placa que desacoplaria um projétil de 12 polegadas provavelmente será completamente inútil contra um projétil de 16 polegadas, pior do que inútil, porque esse projétil de 16 polegadas agora está a caminho de seu cinturão interno mais fino. O segundo problema é que o projétil precisa de espaço entre a placa de desacoplamento e a placa principal para que a tampa realmente caia.
Com pouco espaço, a tampa não cairá, o esforço será em vão e o projétil passará. Porém, espaço extra significa menor volume interno dentro do casco e, portanto, uma embarcação menos capaz para suas dimensões. A distância necessária também é proporcional ao tamanho do casco. Então, novamente, uma lacuna que pode permitir que um casco menor solte sua tampa, na verdade, não faz muito por um casco maior. Agora, você pode tentar reduzir o tamanho dessa lacuna, como os italianos fizeram, preenchendo-a com algum material inerte mais denso que o ar, aumentando o arrasto na tampa, mas menos denso que o aço. O equilíbrio é encontrado em não adicionar tanto peso, que você teria sido melhor simplesmente optando por uma placa de aço muito mais espessa. Os projéteis perfurantes de blindagem realmente não têm nenhuma defesa contra um sistema de decapagem bem projetado, pois se você tornar a junção entre a tampa e o projétil mais forte, isso significa que o projétil é mais suscetível às forças exercidas na tampa, tornando-o mais propenso a se quebrar, o que torna um tanto inútil ter a tampa. A única solução é construir uma arma ainda maior para superar as espessuras da placa e do vão para as quais a blindagem foi projetada. Mas apenas um navio foi construído com esse sistema em mente, sendo o Littorio, e um sistema de blindagem nunca foi realmente testado por um ataque em batalha. Há algumas questões sobre se o esquema era eficaz ou se era eficiente, mas como resultado ainda permanecem questões teóricas e, finalmente, devemos fazer uma breve menção ao projétil semi-perfurante. Isso é mais comumente encontrado em calibres intermediários, menos em calibres de navios de guerra, mas ainda assim isso é de certa forma semelhante a um projétil carga perfurante comum, os comuns pontiagudos, mas em vez de ser um comum, ou neste ponto com o advento de explosivos de alta potência, um projétil HE que simplesmente tem uma tampa AP presa nele, o projétil semi-perfurante começa com o design perfurante e simplesmente aumenta um pouco o conteúdo explosivo. Em nenhum lugar perto da quantidade que um projétil carga perfurante comum faz, mas, em troca, o projétil semi-perfurante retém muito mais da penetração do projétil perfurante de armadura com capa base do que um projétil carga perfurante comum ganha por ter uma tampa colocada sobre o que é efetivamente um recipiente explosivo voador. Um projétil semi-perfurante possui uma carga de ruptura muito maior que o projétil perfurante médio, causando mais danos. Esses projéteis se mostrariam principalmente promissores na era do cruzador de tratado, onde, devido às várias restrições impostas ao deslocamento e armamento do cruzador pelos tratados navais, era totalmente possível ter uma arma de calibre de 6 ou 8 polegadas cujas propriedades perfurantes de armadura poderiam ser muito demais para enfrentar um navio de tamanho semelhante e, assim, um projétil semi-perfurante em algumas circunstâncias seria realmente melhor porque você penetraria na armadura de qualquer maneira e então você teria muito mais explosivo atrás da proteção do inimigo e, claro, a maior carga explosiva significaria que, quando você está usando o projétil contra algo como um destruidor que realmente não tem nenhuma proteção de armadura para falar, você o incapacitaria muito mais rápido, mas de qualquer forma isso conclui nossa rápida visita aos desenvolvimentos abrangentes dos tipos mais comuns de projétil de artilharia naval. Espero que você tenha achado interessante e em algum momento podemos falar sobre alguns dos projéteis mais especializados, como projéteis de bombardeio de estilhaços, o projétil antiaéreo japonês tipo 3 e assim por diante. Mas o objetivo principal era, neste vídeo específico, cobrir o básico das mudanças na capacidade de perfuração de armadura em navios no período que mais comumente falamos. Então, muito obrigado por ouvir. Mas já que estamos falando sobre projéteis excessivamente sensíveis,